e educação. Para que a gente possa identificar, discutir os elementos que permitem compreender as mudanças na sociedade, com suas rupturas e continuidades. Então, pessoal, só afirmando aqui, o ser humano é uma parte natural e grande da civilização. O homem, ao contrário dos animais, não reage somente por instintos, nem tem uma relação imediata com a natureza, como tem os outros animais. Ou seja, pessoal, o homem ele é um ser social, né, pessoal? A gente sabe que um animal bebe água diretamente do rio, da lagoa ou de outra fonte natural. O homem, ao contrário, apesar de ter a capacidade de relacionar-se com a natureza, ele não toma água diretamente das fontes naturais. Ele utiliza o quê? As mãos. Ou geralmente algum utensílio para ele poder beber água. E um conjunto de conhecimento que ele acumulou para captá-la, para tratá-la, para armazená-la e para depois o quê? Transportar. Então, como essa forma de relacionamento faz as pessoas se comportarem de uma determinada maneira. E a partir disso aí que a gente pode dizer que o ser humano não tem apenas um corpo natural orgânico, mas possui também um corpo inorgânico, constituído de quê? A partir da sociedade, com suas formas de viver, com sua forma de ver o mundo, que vai fazer com que cada homem se comporte de uma maneira. Por isso que o homem é um ser social por natureza. Não existe homem que não tenha embutido dentro dele, dentro de si, um pouco da sociedade onde ele vive, de seus valores, ou seja, de sua forma de ver o mundo. Então, para que a gente possa entender o homem como objeto, através do objetivo da educação, é necessário também entender a sociedade, que isso vai ser uma das bases de estudo da economia. Então o homem se modifica-se de acordo com o acúmulo de conhecimento científico que uma sociedade produz. Ou seja, pessoal, a gente vai ver que existe uma relação entre a escola e os modos de produção. Podemos, por exemplo, citar como exemplo o pensamento humano sobre o trabalho. Enquanto o conhecimento acumulado, pela humanidade era pequeno em comparação ao que é hoje, os produtos para a sobrevivência eram produzidos somente com a força humana animal. Então, por isso que naquela época era perfeitamente justificável que existissem escravos, o que foi uma das características do mundo antigo. Isso a gente observa bem quando a gente começa a estudar a Antiguidade Clássica. Isso vai da Antiguidade Clássica até chegar à Idade Moderna. E alguns, uma brincadeira, pessoal, alguns dizem que até hoje, continua, enfim. Então, pessoal, vamos ver aqui quais eram as relações entre a economia no escravismo e a educação. Então, assim, pessoal, a gente viu que a economia como ciência, ela tem como objetivo estudar o quê? A escassez. A gente sabe que o desejo do homem ele é limitado. Só que as necessidades, os recursos, eles são escassos. Então, pessoal, as necessidades humanas são atendidas pela intervenção de quem? Do homem na natureza. A partir do momento que o homem intervém na natureza, começa o quê? A forma de produção dos bens que ele necessita. E a formação dos seres humanos e da sociedade em geral. Então, na Europa, no mundo europeu, na antiguidade clássica, a partir do momento que a gente tem, por exemplo, a questão dos bárbaros, que era a união do vassalo com o dono da terra, o dono da terra protegia o vassalo. E, por outro lado, este serviu para a produção de alimento e a mão de obra para o proprietário. Ou seja, o dono da terra ia proteger o vassalo, fornecendo alimento e também mão de obra. Então, pessoal, essas são algumas características que existiam na antiguidade. A gente não vai detalhar muito.
Eu só quero que vocês entendam o que é. A economia nessa época ela era baseada no trabalho escravo, por isso que produção escravista greco-romana, na exploração da terra e no comércio. E a grande maioria dos escravos era composta de estrangeiros, que eram os espólios de guerras, ou seja, eram mera mercadoria nas mãos traficantes de escravos, pessoal. Então, assim, ó, esse modo de produção, pessoal, é uma maneira para a gente poder entender como é que funciona a escola, ou seja, através do modo de produção. Porque o modo de produção ele vai ser a forma como a sociedade se organiza a partir dos fatores de produção: terra, trabalho e capital. Que através desses fatores de produção, a sociedade vai começar o quê? A produzir os bens que necessita para sobreviver e se reproduzir. Então, pessoal, com essa predominância do escravismo, nessa época, lá em Atenas, por exemplo, num total de 250 mil habitantes, cerca de 140 mil eram escravos. Ou seja, aproximadamente 50% da população eram escravos. Ou seja, 50% da população eram escravos. Certo, pessoal? Então, é a primeira relação que a gente vê. Ó. No caso de escola nesse sistema econômico, pessoal, o que acontece? Até a Idade Média, o trabalho humano dependia fundamentalmente da força bruta, que era explorar geralmente a natureza, por meio da agricultura, da pesca, pecuária. E nessa sociedade, a maneira de produzir os bens era, portanto, muito condicionada pela força natural, pela natureza. Situação que era auxiliada pelo baixo conhecimento e processo natural. Então, os produtos e bens, ou seja, aqueles alimentos que vinham diretamente da natureza, sem muita sofisticação, eles oriundos de outra necessidade, que no imediato, eram tudo produzido pelos escravos. Os escravos, nessa época, faziam todo tipo de atividade. E não era barato não, pessoal, um escravo. O preço do escravo em Roma, por volta do século I, custava aproximadamente 2.500 sertércios. Cada sertércio, pessoal, hoje ele vale R$24. Então, se a gente multiplicar 2.500 sertércios por R$24, a gente vai ter um total de 60 mil reais. Pessoal, nessa época, um indivíduo ele ganhava por dia apenas 2 sestércios. 2. Ou seja, pessoal, se a gente pegar isso em 30 dias, daria o quê? 60 em um mês, não é isso, pessoal? Em um mês. E você trabalhasse durante um ano, ganhando 2 sestércios por dia, você não conseguia ainda nem pagar 50% de um escravo deste. Por isso, pessoal, que nem todo mundo podia ter um escravo. Ou seja, era a elite que mantinha esses escravos, né, que controlavam esses escravos. E a filosofia, a religião, a arte, os esportes gregos e romanos também encaravam com extrema naturalidade a escravidão. Todo mundo encarava com extrema naturalidade a escravidão. E a educação, pessoal, como eu falei, o cristianismo se difundiu rapidamente por todo o Império Romano. Essa difusão do cristianismo por todo o Império Romano fez com que a educação ficasse voltada para as elites, porque a religião, nesta época, no auge praticamente da civilização. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, a questão da religião, né? A religião, ela praticamente começou a implantar as primeiras escolas.
nessa época, através da Igreja Católica, que nunca se posicionou contra a escravidão negra. Pelo contrário, ela justificava religiosamente o trabalho como salvação, possuindo também esses escravos negros, mas era contrária à escravidão indígena, porque havia um acordo tácito entre a igreja, né, e os senhores de escravos, onde cada um ficava com sua parte e estavam combinados. Então, pessoal, não é por acaso que o cristianismo se difundiu rapidamente por todo o Império Romano. Era porque seus princípios eram de inclusão e não de exclusão social. Ou seja, o cristianismo estava lá, aberto a todos, era universal. Enquanto as religiões politeístas gregas e romanas, elas queriam se fundar através de uma hierarquia social. Aí os sacerdotes gregos e romanos, eles eram sempre, né, provenientes dessas elites, das castas sociais dominantes, que no seu início posicionou abertamente contra a escravidão, e menos ainda quando se aproximou mais do poder político. Então, pessoal, quase não é escrito condenando veemente o trabalho escravo. Ou seja, a escravidão era natural. Era tão natural a escravidão como a miséria que a gente presencia hoje na rua. Ou seja, eles tentavam, através da religião, justificar o trabalho escravo ideologicamente, reforçando e reproduzindo a base escravista da produção. E nisso, pessoal, a educação ficava centralizada só nas elites, porque ela refletia e reforçava essa mentalidade. Ou seja, a educação estava voltada para o ócio, para o corpo, para a guerra. A educação não era para todos, mas para os cidadãos, homens livres. A ginástica era disciplina fundamental para a arte da política e da guerra. Enfim, era importante saber argumentar, mas também aprender a lutar. Olha isso aqui, pessoal. O escravo era o pedagogo entre os gregos. Vocês sabiam disso? Pois é, pessoal. O escravo, ele era o pedagogo entre os gregos. Era aquele que ensinava apenas a ler e escrever, que na época era considerado um ofício importante, mas que exigia pouca habilidade superior. Era mais treinamento básico que conhecimento superior. Ou seja, as disciplinas como gramática, música, geometria, eram conhecimentos